السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peço aos irmãos para aproximarem. Barakallahu fikum. Quanto mais próximos estivermos, maior será a bênção e o baraka da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد. Caros irmãos, a base para o sucesso de todo relacionamento é o respeito. A base para o sucesso de todo relacionamento é o respeito. Seja este relacionamento conjugal, profissional, fraternal, social. Quando não há respeito, tudo cai por terra. Tudo deixa de fazer sentido. E é por isso que os árabes dizem: Al-hayatu takhlu min al-qima idha khalat min al-qiyam. Quando deixa de haver respeito, então tudo deixa de fazer sentido. Portanto, quanto maior for o respeito, maior será a probabilidade do sucesso e da durabilidade. E quanto menor for o respeito, maior será a probabilidade da frustração e inimizade. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala é que impôs o respeito. O respeito não é algo opcional ou facultativo. É algo que foi imposto por Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Certamente nós honramos ao filho de Adão. E diz no outro versículo: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Que nós criamos ao ser humano na melhor perfeição. Não existe criatura mais perfeita que o ser humano. Não existe criatura mais honrada que o ser humano. Se Allah subhanahu wa ta'ala honrou, seja ele muçulmano ou não muçulmano, africano, europeu, americano, se Allah honrou, quem somos nós para desonrar Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Criador, o sustentador, o Rei? Diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nós privilegiamos, nós honramos ao ser humano. E depois, por trás vem uma criatura e desonra aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala honrou. Podemos imaginar a gravidade. É como se um presidente tivesse dito que o fulano é honrado perante mim, e depois vem alguém e desonra a este homem. Podemos imaginar a gravidade desta atitude. E ensinou ao seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a honrar as pessoas. É profeta, é mensageiro, é o líder, mas deve respeitar as pessoas. E é por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava rodeado de pessoas. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam fosse rude, de coração duro, não teria toda aquela multidão. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Com a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, tu foste suave com eles.
com as pessoas que rodeavam ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até com o inimigo, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi suave. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Se tu fosses duro, de um coração rude, todos eles teriam afastado de si. Ninguém estaria ao redor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E até na sua própria casa, Anas radiyallahu anhu wa arda diz: "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin", que eu servi ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por um período de 10 anos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca zangou comigo. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca bateu em mim. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca maltratou-me. 10 anos, caros irmãos, 10 anos na companhia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E mesmo assim nutria um amor indescritível pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje alguém até pode nos admirar, que olha, eu gosto do fulano, mas a partir do momento que passa a conviver com a mesma, fica desmoralizado. Fica desmoralizado. Quanto mais vai conhecendo, mais desmoralizado fica por causa do nosso tratamento, por causa da nossa atitude. Ao passo que, quando tratou-se do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quanto mais as pessoas conheciam, quanto mais permaneciam na presença do profeta sallallahu alaihi wasallam, mais amavam ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E uma das formas, um dos meios para respeitar o próximo, caros irmãos, é proferir boas palavras. Proferir boas palavras. O respeito sucede com boas palavras. O desrespeito, na maioria das vezes, sucede através de palavras. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. E digam para as pessoas boas palavras. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. E diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: diga aos meus servos para proferirem aquilo que é melhor. Aquilo que é melhor, boas palavras. Palavras suaves. Aquilo que atrai a satisfação do próximo. Aquelas palavras que consolam o coração do próximo. E se não tem nada a falar, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Que fique calado. Que fique calado. Ficar calado não é nenhum defeito. Não é nenhum defeito. Deixa as pessoas dizerem que o fulano é cínico. O fulano é isso, não é simpático, é isso, é aquilo. Se o seu coração está limpo e você não tem nada a falar, fique calado. É melhor para si diante de Allah subhanahu wa ta'ala e diante das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Não fale para agradar as pessoas. Se você assim fizer, então incorrerá na zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejamos que até com o maior inimigo, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos profetas a falarem de forma suave. Aquele homem que dizia: Ana rabbukumul a'la, que eu sou o vosso Senhor Supremo. Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala o que diz para Musa e Harun: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Profiram palavras suaves. Quando vocês forem a convidá-lo a abraçar o Islã, os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, profiram palavras suaves. Palavras suaves com um homem que diz: Ana rabbukumul a'la, eu sou o vosso Senhor Supremo. O que dizer dos outros
caros irmãos, são mais dignos da nossa palavra suave. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a ensinar a cada um de nós a ser humilde com o próximo. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Seja humilde, respeita o próximo. Você é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Os outros também são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Não vire cara para as pessoas. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. E nem andes pela terra de forma orgulhosa. Ninguém pode achar que é a última bolacha do pacote, como dizem. Eu sou mais que o fulano. Eu que tenho que atuar desta forma porque eu sou isso e eu sou aquilo. Você deve respeitar a si próprio e respeitar o próximo. Quando tratou-se de propriedade do próximo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. Nenhum de vós deve entrar na casa do outro sem pedir permissão. Isso é respeito. Isso é respeito que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou há 1444 anos atrás. Allah subhanahu wa ta'ala já havia deixado esta recomendação: bater, pedir permissão. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Convivei de forma respeitosa. Quando fala dos cônjuges, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Esta é a receita para um casamento saudável. Conviver de forma respeitosa. Quando não há respeito, um casamento pode viver ou pode sobreviver na pobreza. Ou a esposa pode tolerar a pobreza do seu esposo, mas não tolera o desrespeito. O mesmo sucede com o homem. A partir do momento que a mulher passa a desrespeitar, então tudo cai por terra. Se quer analisar se um casamento está próximo a cair ou não, olha para o respeito que existe entre os dois. Se ainda há respeito, então, inshallah, o casamento ainda vai permanecer de pé. E se já perderam o respeito entre eles, então tudo já se perdeu. E Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o respeito até com o opositor. O opositor: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Olha, se for para dialogar com os cristãos e judeus, então que seja da melhor forma. Ainda que ele esteja na falsidade, nós devemos fazer chegar a verdade com respeito. Você até pode estar na verdade, mas a partir do momento que perde o respeito, então perdeu tudo. Existem muitos, infelizmente, que querem propagar a verdade, mas acompanham isso com o desrespeito. E tudo acaba se perdendo. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. E este respeito, caros irmãos, deve ser também com os fracos. É muito fácil respeitar as pessoas que estão no seu grau ou estão acima do seu grau. É muito fácil. O exame é você respeitar aquele que está abaixo de si. E Allah subhanahu wa ta'ala censurou certa vez ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não faltou respeito, apenas franziu a sua sobrancelha. Fez isso. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Quando veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam um homem cego, Ibn Maktum, e o profeta sallallahu alaihi wasallam estava na companhia dos descrentes, estava ansioso a convidá-los
aqueles que se abraçassem o Islã, todos abraçariam o Islã. Neste exato momento veio o cego, Ibn Maktum, e disse: Ya Rasulallah, allimni mimma allamaka Allah. Ensina-me aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ensinou. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou constrangido, porque era uma oportunidade ímpar de estar com os descrentes, os líderes. Portanto, apenas franziu a sua sobrancelha, ficou ligeiramente zangado. E logo Allah subhanahu wa ta'ala fez descer esses versículos: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, censurando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando certa vez viu a Abdullah ibn Mas'ud a bater no seu escravo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ya Aba Mas'ud, inna Allah aqdaru alayka min hadha al-gulam, que Allah tem mais poderes sobre ti do que poderes que tu tens com este escravo. Então, da mesma forma que você espera a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, o poderoso, então também seja misericordioso com este escravo. É respeito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou aos seus companheiros. Quando havia uma mulher negra, uma escrava que limpava o masjid do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e perdeu a vida, os companheiros radiyallahu anhum durante a noite enterraram. Achavam que era uma mulher insignificante, apenas varia o masjid, era uma escrava. Fizeram salatul janaza e enterraram. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando sentiu falta daquela mulher, perguntou: o que se passou? Disseram: Ya Rasulallah, ela faleceu e nós enterramos. O profeta sallallahu alaihi wasallam o que fez? Foi até a sepultura dela e fez o salatul janaza. Fez o salatul janaza. Isso que é respeito. Respeito ao próximo. O seu compromisso é com Allah subhanahu wa ta'ala. O respeito até com o não muçulmano. O respeito até com o morto. Subhanallah. Onde o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou. O respeito até com o morto. Quando certa vez passou um janaza na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele levantou-se. Os sahabas radiyallahu anhum wa ardahum perguntaram ou disseram: Ya Rasulallah, trata-se de um judeu. Ya Rasulallah, trata-se de um judeu. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Alaysat nafsan, não é uma alma que se foi, não é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Levantou-se para um janaza de um descrente. Respeito até com o morto. Lakum dinukum waliyadin. Faça chegar a mensagem. Mas se o próximo não aceita o que Allah subhanahu wa ta'ala diz, lakum dinukum waliyadin. Vocês têm a vossa religião e nós temos a nossa religião. Não vamos consentir e nem estamos satisfeitos com a posição deles, mas vamos tolerar e respeitar. La ikraha fi din. Não podemos impor que as pessoas abracem o Islã. A nossa tarefa é de propagar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando veio o beduíno e urinou no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam, todos os companheiros estavam lá próximos. Aproximaram-se para sacudir o homem. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Mahlan, deixem ele terminar. Deixem ele terminar. Quando ele terminou, apenas disse para ele: Ya Abdallah, ó servo de Allah, é uma casa de Allah subhanahu wa ta'ala onde nós estamos, e não é lugar para você urinar. É um lugar para observar o salah, recordar de Allah subhanahu wa ta'ala, recitar o Coran. O homem ficou comovido e disse: Ya Allah, tenha misericórdia de mim, de Muhammad, e não tenha misericórdia de todos esses que queriam me sacudir. Respeito que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha com as pessoas, crentes, descrentes, pecadores, obedientes a Allah subhanahu wa ta'ala, baseou-se no princípio geral: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, que nós honramos
ao filho de Adão. O critério, caros irmãos, é tratar as pessoas da forma como você gostaria que elas te tratassem. Trate as pessoas da forma como você gostaria que elas te tratassem. Amil an-nasa bima tuhibbu an tu'amal. Um provérbio árabe. Trate as pessoas da forma como você gostaria que elas te tratassem. Com licença, por favor, muito obrigado, jazakallahu khaira, desculpa-me. São palavras muito bonitas que nós perdemos. Trate a pessoa da melhor forma possível, da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam tratou. Amr ibn al-As radiyallahu anhu arda era tão bem tratado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam que ele achou que é a pessoa mais querida pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Até que um dia teve a coragem e disse: Ya Rasulallah, quem é a pessoa mais querida por ti? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Aisha. Disse em seguida, disse Abuha, seu pai, Abu Bakr. Em seguida, Umar. Em seguida, Uthman. Em seguida, Ali. E foi mencionando até que Amr disse que eu preferi calar, porque o meu nome não chegava. O meu nome não chegava, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam tratava-me tão bem que eu achei que era a criatura mais querida diante do mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. E o mundo dá voltas. Nós não podemos achar que, olha, não podemos escolher pessoas para respeitar. Este é um princípio que nós temos errado bastante. Nós escolhemos pessoas para respeitar. O mundo dá voltas. Wa'il ibn Hujr al-Hadrami, que fora um dos filhos dos reis de Iêmen, veio até o profeta sallallahu alaihi wasallam e abraçou o Islã. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que Muawiyah radiyallahu anhu acompanhasse ele até um certo local. E Muawiyah era um homem pobre. Muawiyah radiyallahu anhu é um homem que foi rejeitado por muitas mulheres devido à sua pobreza. Essa coisa de escolher ricos não é de hoje, é antigo. Foi rejeitado devido à sua pobreza. Portanto, quando aquele Wa'il esteve montado no seu camelo, ele disse: Ya Abdallah, peço boleia, coloca-me na sua trás. Aquele homem disse: sabe o quê? Não é por mal, mas não é digno que você suba no camelo de um rei. Não é digno. Disse: então, no mínimo, empresta-me seus chinelos, calor. Disse: não é por mal, mas não é digno que você use chinelo dos reis. Fica aqui ao lado do camelo, vai aproveitar a sombra. O tempo passou. O profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu. Abu Bakr radiyallahu anhu faleceu. Umar radiyallahu anhu apontou Muawiyah como governador da Síria. Umar faleceu. Uthman radiyallahu anhu arda faleceu. Ali radiyallahu anhu faleceu. Muawiyah tornou-se o rei. O Muawiyah tornou-se o rei. Veio este homem com 80 anos de idade até Muawiyah radiyallahu anhu. Muawiyah cedeu para ele lugar e disse: senta-se. O homem disse que não, fique no seu lugar. Muawiyah radiyallahu anhu disse para os seus subordinados: entreguem a ele dinheiro. O homem disse que não, eu não preciso de dinheiro, dá a quem mais merece. E em seguida disse: Wallahi, wadidtu ba'da ma ra'aytu min hilmika law raja'a bina az-zamanu la ahmilannaka yawmaha bayna yaday. Que wallahi, depois de ter visto a sua ternura, eu gostaria que o tempo voltasse e eu te teria colocado na minha frente no camelo, não na minha trás. Você sentaria na minha frente. O tempo passou e Allah subhanahu wa ta'ala fez daquele homem que era desprezível e não respeitado, fez dele um homem rei.
Portanto, ainda que tratas de seu inimigo, respeita o seu inimigo. Respeita, tudo tem que ter um limite. Nós não podemos exceder os limites. E é por isso que Ibn al-Kawwa, rahimahullah, diz que Ali radiallahu anhu wa arda, diz para ele: Ahbib habibaka hawnan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka hawnan ma, asa an yakuna habibaka yawman ma. Que olha, ama com limites. É provável que este amanhã seja seu inimigo. E deteste também com limites. É provável que este amanhã seja seu amigo. Portanto, respeita e perdoa. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Perdoa, ordena o bem, ignora, deixa de lado os ignorantes. Saiba entregar o bem, fazer o bem para aquele que te fez mal. Só para terminar, saiba fazer o bem para aquele que te fez mal. Este é o comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Consta que Ibn Hubayra foi um ministro e um juiz. Certa vez veio até ele um grupo de pessoas com um criminoso e disseram: Ibn Hubayra, este homem aqui entrou em disputa com o nosso irmão e acabou matando, por engano, matou. Quero o julgamento. Ibn Hubayra, rahimahullah ta'ala, olhou para aquele homem, o dito criminoso, e reconheceu. Portanto, disse para a família, para aquela família, que vocês aceitam 600 moedas de ouro em troca deste homem, para não ser morto. A retaliação, Allah deu a opção: ou você paga um valor ou ele deve ser morto. A família disse: sim, nós aceitamos. Ibn Hubayra pagou 600 moedas de ouro e ainda levou 50, outros 50, e entregou a este homem, o dito criminoso. As pessoas que estavam ao redor, disse Ibn Hubayra: Wazir, o que é isso que tu fizeste? Disse: Wallahi, eu não consigo ver com a minha vista direita. Os homens ficaram todos admirados: nós não sabíamos disso, o juiz. E ele disse: quem foi motivo? Foi este homem que eu entreguei 50 moedas de ouro. Diz que certa vez eu estive a ler, este homem chegou com um saco de maçã e disse: carrega isso para mim. E eu apenas disse a ele: Mahada bishuguli, este não é meu trabalho. Diz que deu-me uma chapada até que eu perdi o meu olho, a minha vista direita, perdi. Portanto, hoje Allah subhanahu wa ta'ala elevou-me e eu quis retribuir a maldade que ele me fez pela bondade. Eu não queria retribuir o mal pelo mal. Ele fez o mal porque tem mal, eu fiz o bem porque Allah subhanahu wa ta'ala colocou no meu coração a bondade. Portanto, caros irmãos, o respeito é um princípio do Islã. Nós não precisamos de ir a nenhuma academia, não precisamos de ir a nenhuma universidade ou faculdade para aprender o respeito. O respeito é um princípio básico que todos nós devemos conhecer. É um princípio que todos nós devemos aplicar nas nossas vidas. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que sejamos pessoas respeitosas a todas as pessoas. Os nossos trabalhadores merecem respeito. O nosso compromisso é com Allah subhanahu wa ta'ala. Não vamos olhar para as pessoas. Vamos olhar que trata-se de uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala e foi Allah que ordenou que ele fosse respeitado. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nós que honramos. Allah diz: nós que honramos ao filho de Adão. Portanto, que não sejamos nós a desrespeitar ao filho de Adão. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.